A gente vai falar um pouco aqui agora sobre jornalismo e influência, e isso tem muito a ver com o nosso segundo react do dia, que é um react que fala sobre a Universidade do Influencer. Eu li esse texto aqui, cara, do Ted Maron, que inclusive ele parasita o Max Bellinger ali, e puta, mano, esse texto mexeu muito comigo, assim, tipo, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, assim. Assim como diversos outros profissionais, os jornalistas eles estão se dedicando cada vez mais tempo aos vídeos e à construção do nome deles como marca. Não à toa a gente tem o Sam Puncher do Metrópolis, a gente tem o Glenn Grindelwald, sei lá, Grindelwald, tipo, não lembro como é que fala sobre o nome dele. Tem o Leandro Demore, tem, sei lá, Thaís Oyama, tem o. Caralho, me fugiu o nome agora. Enfim, a Daniela Freitas, que foi demitida agora da Globo, do Globo News e tal. Enfim, a gente tem cada vez mais esses jornalistas começando a criar canais próprios. E eu li um texto e, tipo, vou parafrasear aqui e tal, tô trazendo aqui, tipo, pra vocês, mas eu li esse texto aqui e ele fala justamente sobre isso. Saca? Tipo, tá traduzido aqui automaticamente pelo Google, tá, galera? Só pra vocês não estranharem. E, basicamente, ele fala o seguinte, cara, e eu li isso aqui numa newsletter que eu gosto muito, que é a Margem, cara, recomendo demais, assim, a Margem é uma newsletter foda, foda. Falando sobre, não importa se você for uma atriz, um DJ, um cantor, um médico, um nutricionista, não importa a tua área de atuação, todo mundo tá virando influencer ou ao menos tá se esforçando para criar uma persona nas redes sociais. E aí ele fala o seguinte, cara, muitos jornalistas hoje, e é o que esse texto aqui fala, estão tentando transformar seus nomes em marcas e eles estão se transformando em influencers. Isso tá rolando há algum tempo e parece que é um caminho sem volta. Esse texto aqui do Ted, ele inclusive me fez voltar a pensar nisso e quando eu me deparei com essa pauta eu fiquei, cara, eu vou levar isso pra live porque isso é maneiro de discutir. Por quê? Ele fala como muitos jornalistas estão correndo para se adaptar nesse mundo em que o vídeo e não o texto é o principal meio que a gente tem, principalmente hoje, para se comunicar com o nosso público, com a nossa base. Certo? Outro dia meu amigo Max Bellinger me disse que sou misterioso na internet porque não sou em postar fotos minhas nas redes sociais. Meu rosto é tão relativamente raro que várias pessoas perguntaram se eu tenho filhos porque basicamente uma das únicas fotos minhas amplamente divulgadas apresentam a minha sobrinha. Eu atribuo a maior parte disso a ser grotescamente não fotogênico e também pensar que a promoção de selfies é desajeitada e vã. Eu também sou muito pouco fotogênico, eu odeio tirar foto, cara. Cadê? Mas isso é estúpido. Muitas festas de mídia ou que quer que eu vá, reconheço um escritor porque ele posta seu rosto no Instagram, mas está apenas ciente do trabalho que está fazendo. E existe um leve efeito de fama de postar para escritores. As pessoas que sabem como é o seu rosto proporcionam uma sensação de notoriedade fora da sua prática real, que é o que os influenciadores descobriram há uma década e as organizações de mídia aparentemente estão descobrindo agora. A maioria de nós deseja alguma aparência de fama ou pelo menos reconhecimento por nosso trabalho. Penso que é muito difícil conseguir isso com base apenas na parte de trás da produção. Alguns escritores individuais descobriram isso há algum tempo e se sentiram confortáveis diante das câmeras, seja apenas postando histórias convencionais no Instagram ou apenas fazendo selfies. Mas o endosso institucional desse tipo de coisa é um fenômeno mais recente. Essa economia de reconhecimento pessoal faz parte do segundo pivô do vídeo que está acontecendo na mídia agora. Agora sei como são muitos jornalistas, o que eu acho não era algo que muitos desses jornalistas tinham em mente quando começaram na indústria. É um eco invertido do primeiro pivô para o vídeo, que também foi um palpite sobre o que o público queria. Mas em vez de números impulsionados pelo algoritmo do Facebook, que enganou os executivos de mídia e destruiu muitas carreiras, estamos vendo grandes organizações de notícia apostarem em transformar os seus escritores em personalidades ou, na verdade, influenciadores. Mas não estou aqui para dizer que o YouTube, ou em menor grau o Substack, são um risco existencial para o jornalismo como prática. A indústria está fazendo um ótimo trabalho em se alimentar como está, mas acho que muitos tipos de desenvolvimento de público estão deliberadamente tentando mudar a compreensão do leitor sobre o escritor como uma forma de elevar a marca do veículo e do escritor em conjunto.
Tem um risco aí, é claro, transformar um jornalista não apenas em um nome familiar, mas também em um rosto reconhecível, apenas acelera o risco de sacar de forma independente. Eu não acho que isso seja ruim por si só, os escritores devem ser capazes de levar seus públicos com eles e cuidar de si mesmos no processo. Mas eu me pergunto para onde vamos a partir daqui? Você tem empresa de mídia tentando fazer engenharia reversa da dinâmica do influenciador, colocando seus escritores na câmera. De repente, todo mundo precisa ser telegênico, todo mundo precisa de uma marca pessoal, todo mundo precisa construir uma plataforma. O Atlantic está colocando repórteres na frente das câmeras. O New York Times está incentivando os escritores a serem mais ativos nas redes sociais. O Wall Street Journal está divulgando conteúdo em vídeo com o rosto e personalidade de seus repórteres. Mas isso cria uma tensão que eu não acho que alguém realmente descobriu ainda, ou pelo menos não está acontecendo a tempo suficiente para que haja um modo decente de compreensão. O que acontece quando uma instituição de mídia cria com sucesso uma celebridade de mídia? Eles podem controlar como essa pessoa alavanca sua fama? Era isso que eu queria perguntar. Eles podem controlar como essa pessoa alavanca sua fama? E o que acontece quando essa pessoa que poderia ganhar mais percebe que poderia ganhar mais dinheiro sozinho? Onde isso deixa a relação entre instituição e indivíduo? Não é como se os escritores que precisam se marcar fossem novos. A maioria de nós tem tentado fazer isso durante a maior parte de uma década, quando vimos a indústria da mídia, como a conhecíamos, começar a desmoronar e desaparecer. Mas onde interpretar um personagem no Twitter parecia pelo menos adjacente à disciplina. A influência de escritores e jornalistas parece uma nova fronteira estranha com a qual nem todos se sentirão confortáveis. Cara, esse questionamento aqui, eu achei ele, tipo assim, sabe aquela coisa explodir cabeça, assim, tipo... quando os repórteres se tornam jornalistas, se tornam personalidades, isso muda a forma como eles trabalham? Você vai ser mais imediatista? Você vai investigar menos para poder acompanhar a velocidade das redes sociais? Quando o teu rosto vira uma marca, você começa a evitar histórias que podem te prejudicar ou manchar a tua imagem? E caralho, eu fiquei muito brisado nisso porque, de certa forma, o trabalho do criador de conteúdo, eu enxergo muito como um criador de conteúdo, como um jornalista de conteúdo, que é uma pessoa que vai investigar, vai educar, vai capacitar, vai usar as boas técnicas de redação para passar conteúdo. E quantas vezes eu já me travei de acompanhar certas pautas, de investigar certas pautas ou de falar de certas pautas porque isso poderia me prejudicar ou me manchar, sabe? Tipo, poderia me fazer arrumar uma polêmica que eu não tava precisando. E, cara, eu fiquei muito, muito brisado nisso. E essas perguntas, elas são muito boas, mas eu acho que tem duas aqui que eu destaco, que são essas daqui, ó. O que acontece quando uma instituição de mídia cria com sucesso uma celebridade de mídia, sabe? Tipo assim, se um veículo, ele tem como controlar de alguma maneira o que o jornalista influencer publica, e se o fato dessas pessoas se tornarem personalidades muda a maneira como o jornalista trabalha. Porque assim, quando um repórter se posiciona também como influencer, ele provavelmente vai deixar de reportar histórias e vai começar a comentar essas histórias, ele vai começar a opinar. E aí como é que as empresas vão controlar isso? Como é que a Globo, como é que a CNN, como é que o New York Times, o The Atlantic e tal vai controlar isso? Como evitar que as opiniões influenciem as reportagens? E será que, tipo assim, o jornalista influencer, ele vai deixar de cobrir alguma história para evitar alguma mancha? Percebe muitas questões aqui e muitas questões importantes que a gente tem que levantar e como isso é um impacto de mídia global? Assim como as redes sociais, elas de fato destronaram isso também. E aí, só voltando aqui pro texto, cadê? Há também a questão de que isso faz com que o próprio jornalismo, quando os repórteres se tornam personalidades, isso muda a forma como eles reportam. Quando o seu rosto é sua marca, você começa a evitar histórias que podem fazer você parecer mal. Preciso começar a postar meu rosto na internet para me tornar um jornalista de sucesso? Ou este é apenas mais um ponto de verificação sombrio na marcha cega da mídia? Pensei em todas essas perguntas depois de conversar com o Max. Comecei a olhar para aqueles pequenos suportes de ventosa para o seu telefone. Os influenciadores usam para colar seus telefones em janelas ou espelhos para filmar conteúdo. Encontrei uma que eu gosto na Amazon. Era discreto, uma espécie de modelo mais básico para o time do aspirante a filmador de selfie. Nunca fui tirar fotos de mim mesmo, mas pro benefício da minha carreira achei melhor me sentir confortável. Uma hora depois cancelei o pedido, ainda sem saber se isso realmente importava nesse momento. E aí tem uma coisa aqui, ó. Os meios de comunicação inteligente provavelmente começaram a escrever cláusulas de personalidade em seus contratos, da mesma forma que as redes de TV fazem com apresentadores. Mas isso vai criar seus próprios problemas. Você não pode realmente forçar alguém a ser carismático ou autêntico. E aí,
eu tô pensando em escrever sobre isso. Na verdade, eu comecei já a escrever sobre isso, tá? Que é aquela discussão clássica do tipo, ai, fiz 5 anos de faculdade pra agora ter que fazer dancinha na internet. Ou tipo assim, ah, eu, porra, estudo pra caralho, me dedico, sou bom profissional. E um adolescente de 15 anos, ele faz uma dancinha e ele aparece mais do que eu. Eu quero discutir esse ponto do tipo assim, cara, agora é obrigado todo mundo a fazer conteúdo? Eu tenho uma opinião. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim, fundamentalmente se você trabalha com um serviço. Mas, se você quiser ver esse vídeo, você vai ter que deixar um comentário aqui nesse corte, nessa live aqui, tipo, para que a gente possa fazer também, porque a gente não é bobo, né? E aí, inclusive, você podia deixar o teu like aqui nesse vídeo também, deixar teu comentário falando o que quer mais, ou o que você acha dessa situação. E, fundamentalmente, vocês acham que a gente tá discutindo isso o suficiente? Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como esse, você pode dar uma olhada aqui no canal que a gente tem muito mais conteúdo, muito maneiro pra te entregar, mas é importante que você também diga pra gente, então comenta aqui o que você quer ver no canal. Me ajuda a te ajudar, quebra essa pra mim.